Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aí mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Que Deus abençoe você, todos nós, né, que vamos a partir de agora ouvir esse programa, né, nós vamos falar da palavra de Deus, essa palavra que liberta, né, palavras que vem da parte do Senhor, que é a verdade que liberta as pessoas do erro, do pecado, do engano, né? Das astutas ciladas do inimigo. Tira o homem do erro, do pecado, tira o homem da condenação para a salvação. Todo aquele que dá ouvido a essa palavra será salvo. Agora, aquele que não acreditar, não der ouvida no sentido de crer, não crer, já está condenado, né? Porque a palavra diz que as pessoas que ouvem a palavra de Deus, ele vem para a luz, né? E já não fica mais nas trevas. Significa que vivia nas trevas, né? Então, quando nós nascemos, nós já tem essa condenação, mas podemos sair dela com as instruções do Senhor, através do Evangelho, as boas novas de salvação. O Senhor Jesus, ele veio para salvar, para ensinar como se salvar. A gente tem que entender isso, que não é porque Jesus morreu na cruz que todos se salvam. Não. É aquele que escuta as suas palavras, né? Então, ele veio para salvar os que ouvem, o que acompanha ele. Então, a gente não pode usar a palavra de Deus em benefício próprio, ou seja, no sentido de querer se defender com o poder de Deus, sem ter esse poder de Deus. Às vezes, quando eu falo assim, sempre eu falo dos filhos de Eli. Tem os filhos dos sacerdotes, tem os filhos do Eli, que eram sacerdotes também, que quiseram se defender com o poder de Deus, né? Ou usar o poder de Deus para fazer a obra de qualquer jeito, e não é bem assim. Então, os filhos de Eli, quando desobedientes todos, né, demais da conta, e na hora de uma guerra foram buscar a arca da aliança, para se defenderem ali, para dizer, nós tem Deus conosco, rapaz, aqui nós vamos arrebentar com vocês. E no final perderam a vida, né? E a arca foi levada, né, para outra nação. Então veja que não é bem assim. Você precisa obedecer a Deus, ser um filho de Deus, ser um servo do Senhor, ser crente, acreditar mesmo no Senhor. E isso provar que é verdade, como você vê que Abraão, depois de tudo o que fez, há quem diga que estava com 60 anos já mais ou menos, quando Deus pediu o filho dele, o único, e ele, na hora ali que ele já ia imolar, né, o seu filho, imolar, né? E não, né? Então, aí degolar, vamos dizer assim, né? Então Deus disse para ele, agora tu provaste que tu me amas de verdade, para ter uma ideia, né? Então não tinha provado ainda durante todo esse tempo que Abraão fez, se você for ler, e ali Deus dizendo para ele essa palavra. Então imagina, aí você desobedece a vida inteira e conhecendo, que é filho de sacerdote, filho de Eli. Um sacerdote conhecia muito bem, o seu pai chamava a atenção deles, e eles não obedeciam. Aí na hora quer achar que, nós temos Deus na vida, Deus é por nós. É nada, não vai ser mesmo. Então, quando você vai ver aqueles filhos do sacerdote ali também, que está no Novo Testamento, né, onde quiser expulsar demônio, né,
sem ter Deus na vida. Por expulsar o demônio, ele diz: nós te expulsamos em nome de Jesus, Jesus Cristo, o qual Paulo prega. Não, conheço Jesus e sei quem é Paulo, agora quem é vocês? O demônio falou. Então é assim, eu acho que a gente que pensa que tem Deus tem que provar, examinar se tem mesmo, né? Será que eu estou tendo Deus ou eu estou com conversa fiada me enganando? Então não é uma historinha, uma coisa aí assim que eu devo achar, talvez seja, não. Precisa acreditar, ir para a Bíblia e procurar fazer a vontade do Senhor para que eu tenha essa certeza. Então nós vamos ler a palavra do Senhor, que nós encontramos aqui em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 31, que diz assim a palavra do Senhor: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então veja que é muito sério. Todas as nações serão reunidas diante dele. Não adianta achar que é só os que estão vivos, que nem vai estar. Ninguém vai estar, eu acho, nesse dia aqui. Eu acho não, tenho certeza. Então aqui já é uma reunião já para juízo final. Então veja que é aqui o fim, né, de todas as coisas. Aonde vai se sentar o Senhor Jesus no seu trono e vai fazer a separação. Veja que está bem claro. E eu preciso acreditar nisso. Saber que nesse dia eu vou estar lá. E eu preciso estar do lado direito de Deus. Não ficar do lado da esquerda. Ficar do lado direito. Do lado das ovelhas e não dos bodes. Então eu preciso aprender o que é isso. Como é que eu faço para mim, nesse dia, eu me encontrar do lado direito do Senhor. Então ele diz aqui, no 33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Claro, não tem nada aqui encoberto, não, mas é um enigma, é um mistério, não estou entendendo, está assim. Você está entendendo muito bem. E as coisas que o Senhor Jesus diz, escreveu, mandou escrever, é real, vai se cumprir. Eu e você vamos estar lá nesse dia. Seja mal, seja bom. Seja grande, seja pequeno. Todas as pessoas. Para Deus não tem grande nem pequeno. Mas na terra tem essa questão, um é grande, outro é pequeno. No sentido físico, no sentido aquisitivo, poder aquisitivo, né? No sentido de cargos, tem uns maiores, outros menores. Mas para Deus iguala tudo, não fica nenhum grande, nenhum pequeno. Aqui vai falar de pequenos, a esses pequeninos, meus pequeninos que estão perto de mim. Mas no sentido aí, é no sentido de humilhar, de se humilhar, no sentido de depender
no sentido de se arrepender dos pecados e se chegar a Deus, no sentido de pobre de espírito, necessitado do Senhor, reconhecimento de que é pequeno, é insignificante, não pode nada, não tem poder nenhum e depende 100% do Senhor. É nesse sentido aí que Jesus fala aqui de pequeno. Né? Quando ele enviou os 70 e que eles voltaram, Jesus se alegrou no Espírito e olhou para o céu, para cima, e disse: te dou graça, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas aos sábios e inteligentes e revelado a esses pequeninos, a essas criancinhas. Então é exatamente a simplicidade da pessoa, é exatamente essa necessidade, essa entrega, esse quebrantamento que se aproxima do Senhor. E ele chama de pequeno, de criança. Mas os discípulos ali tinham um já bem idoso, mas ele disse isso aí. Era 70 discípulos que ele enviou naquele dia, que chegou a ele e ele se alegrou. Ocultou essas coisas aos sábios, que se diz ser sábio, que não aceita ser conduzido pelo Espírito de Deus, não se humilha, não se quebranta, não se arrepende dos seus pecados, não reconhece que depende do Evangelho, da palavra de Deus. É nesse sentido que foi dito. Sábios e inteligentes, aqueles que se acham inteligentes, aquele prepotente, soberbo, orgulhoso, que acha que pode sobreviver sem Deus. Então, ele disse, ocultou essas coisas, exatamente aquele mistério, que aqueles homens expulsaram demônio, fizeram maravilhas com o poder de Deus sobre eles, com o Espírito de Deus sobre eles. Aí eles penetraram no céu, ou seja, o reino do céu estava sendo vitorioso ali, estava galgando vitória na terra, vencendo o inimigo através deles. Por isso que ele disse, o mistério, pregar o reino do céu, pregar o evangelho para as pessoas, e isso é mistério. Então é ocultado para aquele que não quer, mas revelado para aquele que quer. Então é nesse sentido que Deus ele fala. Então veja aqui, o versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Possuí por herança esse reino. Vocês são herdeiros, benditos de meu Pai. Então veja aqui, vá prestando atenção bem na palavra, para você entender que você precisa do Senhor. E você precisa reconhecer que tem aí esse encontro com o Senhor Jesus um dia. Quando Salomão diz que o fim, ou seja, de tudo que se tem ouvido, quando ele diz isso, ele está falando de Deus. Tudo que se ouviu falar de Deus, do Senhor Jesus, de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. Eclesiastes o último capítulo 12 e o versículo 13.
No 14 diz, porque Deus há de trazer à tona, às claras, tudo que há encoberto. Que seja bom, que seja mal. Então vai ser esclarecido, irmão. Por isso eu preciso aprender o que é bom e o que é mal. Para me escolher o bem e rejeitar o mal. E eu só aprendo isso na Bíblia. Não é com o vizinho, com o professor, com o delegado, com o papai, com a mamãe. É com Deus. Estamos falando no mundo espiritual. Nós estamos falando exatamente desse encontro que você vai ter. Não é com essa morte física, é com a segunda morte. Essa que é o problema. Essa daqui não tem jeito. Pode pular como pular, ser sábio como for, ou ser mesmo quebrantado diante de Deus como for, servo do Senhor, vai morrer sempre. Não tem jeito. Mas da outra tu escapa se você prestar atenção, irmão. Se você aprender. Então o versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Versículo 36. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Versículo 37. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Versículo 38. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Versículo 39. E quando te vimos enfermo, ou preso, ou na prisão, e fomos ver-te? Versículo 40. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Entenda, irmão, a diferença aqui, existe uma diferença. É pequeninos irmãos. Jesus, entenda, Jesus ele diz em Apocalipse 3:20, que a gente cansa até de falar, que não deve cansar, mas deve falar sem cansar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e vir abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele eu cearei e ele comigo. Ou seja, nós vamos ter uma convivência. Eu vou fazer parte da vida dele, ele vai fazer parte da minha vida. Ou seja, ele é meu irmão. Comer junto. Então entenda, e respondendo o rei lhes dirá, 2 pontos. Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. Então entenda, Paulo ele fala na sua carta, dizendo que nós é primeiro os da fé,
os domésticos da fé. É claro que nós podemos ajudar e mas você tem que entender que Jesus está falando exatamente dessa união. Quando você tem tudo em comum. Quando os apóstolos, Jesus subia aos céus, e eles ficaram ali, começou a igreja, foi inaugurado ali em Jerusalém, eles tinham tudo em comum. Está escrito em Atos dos Apóstolos. No partir do pão, nas orações, em tudo. É exatamente essa união que precisa ter. Mas é exatamente naquele que concorda contigo. Tem como você estar unido, né, lutando pela tua própria alma para salvar, que é uma batalha já contigo mesmo, e você se unir com aquele que não quer nada com Deus, no sentido de conviver, no sentido de vivência mesmo, de ajuda, no partir do pão, em todos os sentidos. Então fica difícil isso aí, porque a pessoa não concorda contigo, com as tuas ideias. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E às vezes a pessoa só quer o reino. Venha a nós o teu reino. Né? Mas o vosso reino, não. Ou seja, venha a nós o vosso reino, não. Venha a nós para cá só. Para lá, nada. Ou seja, como está no Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Ou seja, é para mim te obedecer na terra, eu aqui na terra, como os anjos te obedecem no céu. É isso que está dizendo. Não, eu quero que venha o reino. Eu quero ser salvo. Eu quero que Deus esteja disponível para mim. Para mim usar Ele aqui, o poder dEle, para mim me defender, pisar, sapatear, mas eu obedecer a palavra, não. Eu quero que o Senhor toque no coração dos servos dele para me ajudar. E até financeiramente, ou sei lá, de qualquer jeito, mas espiritualmente obedecer, não, estou fora. E aí não é irmão, aí não faz parte desse versículo aqui. Essas pessoas que não obedecem a Deus. Essas pessoas que não querem se sujeitar ao Evangelho. Ser um crente em Jesus Cristo. Ele não faz parte desse pequeno irmãos aqui, como ele diz. E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. Aí vamos aqui para o versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. 2 pontos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não é muito sério, irmão, isso aqui. E quando a palavra de Deus, ele diz aqui que é para ajudar. Quando é que me viu nu, quando é que me viu na prisão, me viu enfermo, me viu com fome. Aí, quando fizer um desses pequeninos, então fizeram a mim. Quando me viram, porque eu estava no pequenininho lá, naquele que se humilhou, eu estava lá e estava com fome, aí tu ajudou. Isso aí é bem recebido. As pessoas querem esse lado aí. Mas quando é
para obedecer a Deus e não cair nesse versículo aqui, aí eles não querem. Aí acaba ficando nesse 41. Porque todos os que desobedecem, irmão, ele fica nesse 41 aqui. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 42. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Aqui entra já na outra parte. Entenda, tem gente que é perseguidor de crente. Perseguidor do evangelho. E olha que para ser perseguidor do evangelho não precisa andar dizendo não. Basta você não acreditar. Basta você você não aceitar as palavras do Senhor. Porque muitas vezes as pessoas obedecem algumas palavras, mas outras, ele, além de desconsiderar, ele persegue aqueles que consideram. Aí você se torna um anticristo. Porque no meio de uma mentira, existem palavras que são verdadeiras. Mas o intento, o projeto, a intenção é mentira. A intenção é destruição. A intenção não é verdade. A intenção não é para edificar, para ajudar. A intenção é um laço. A intenção é desdobrar, é distorcer, é inverter a intenção. Então isso aí é que está. Porque tem gente que o diabo é astuto. Ele diz palavras verdadeiras. Mas, no entanto, o significado, ou vamos dizer, a intenção não é verdadeira. Não é boa, não é perfeita, não é de Deus. O diabo, ele desdobra isso aí. Ele inverte as coisas. Ele ofusca as coisas para você ficar parecido, mas você não consegue discernir. Então você vai ver com o próprio Jesus, ele fez isso. Quando ele disse para Jesus, ele pular ali da pilastra da igreja, ali da torre da igreja, do templo, dizendo que Deus falou na sua palavra que colocaria os seus anjos ao teu redor para te proteger, para não tropeçar o teu pé em pedra. Estava certinho o que Deus falou mesmo no Salmo 91. Agora o problema é que ele não mandou pular, né? Porque Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que é isso aí? Você não pode se aproveitar das coisas de Deus sem necessidade. Ó, Senhor, eu vou tomar o café aqui, tá quente. Não é para queimar minha língua não, né? Não vai deixar queimar. Usa o teu poder aí para não queimar minha língua. É perigoso até torrar ela. Porque você vai fazer uma coisa sem necessidade. Quando está dizendo em Marcos 16, versículo do 15 ali, 16, 17, fala: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem for batizado será salvo, porém quem não crê é condenado. Aí ele diz, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pôr a mão sobre os enfermos curarão, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum.
Mas é se alguém te der e tu não saber, irmão. Agora sair atrás de veneno, onde é que tem veneno aí? Morre na hora. E tem uma coisa, ainda vai pro inferno. Se matou, sem vergonha. Doido. Aí ele disse até para os 70 lá, que eu falei agora há pouco, ele olhou para o céu e disse: te dou graças, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado essas coisas, né, aos sábios inteligentes e revelado aos pequeninos. Antes disso ele diz: eu vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do maligno. Mas vai andar caçando cobra para pisar nela, vai ver, ela vai te morder e tu vai morrer. É assim, agora se morder, né? Então veja, não é tentar o Senhor. Não, Ele te defende. Na hora da angústia, na hora da perseguição, na hora que você não pode se defender, Ele te defende. É assim. Então veja aqui, irmão, que eu preciso ser um servo, me livrar desse negócio, desse fogo aqui, dessa condenação, junto com o diabo e os anjos caídos que caíram junto com ele do céu. Aí ele prossegue aqui, né? No 42. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Vamos fazer as mesmas perguntas. Perseguidor de crente, irmão. Sabia? Que às vezes a pessoa se julga até ser crente, e aí ele fica confusozinho com Deus, achando que Deus está com ele, está concordando. Aí a pessoa cede ensinar, ajudar os outros a se salvar, aprender a andar no bem, fazer o que é certo. Aí ele faz perseguir, ou ensina errado as coisas. Não é obrigado você a andar com a cuia de farinha na mão, dando para o povo, não. Não é isso não, irmão. Não é simplesmente, se você der o pão da vida para a pessoa já... Porque se você ensinar a pessoa buscar em primeiro lugar o reino do céu, o que foi que Jesus disse? Buscai em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Então só aí, se não for eu que for dar, vai aparecer outro e vai dar, vai ajudar. O próprio Deus levanta pessoas para ajudar a pessoa, porque é um servo dele. Ele diz que se os passarinhos Deus cuida de cada um, e eles não trabalham não. Trabalha, faz a parte deles ali, mas não trabalha plantando as frutas para eles comerem. Ele não planta não. E come. Aí ele diz: vocês não têm mais valor do que um passarinho não. Ele faz uma pergunta para a gente: rapaz, será possível? Imagem e semelhança do Senhor não vale mais do que um passarinho? E aí, ó, a vestimenta. Quem é? Ele disse: nem Salomão com a sua riqueza se vestiu como o lírio dos vales. uma flor que tem. E vocês, será que não tem mais valor do que uma erva dessa aí, que dá uma flor dessa aí? Estão preocupados com vestimenta. Então é aquela coisa. Se você buscar em Deus, irmão, aprender isso, Deus é contigo, o dono de todas as coisas, né? Agora, quando a Bíblia diz também, que como nós estamos falando aqui, exatamente de servir ao outro,
não dá as coisas santas aos cães, não dá as pérolas aos porcos. A Bíblia diz isso. Quer dizer, eu não posso usar aquilo que Deus me colocou, me deu como para minha mordomia, vamos dizer, eu ser o mordomo daquilo lá, eu ter o livre-arbítrio para pegar ou não pegar na hora que eu quiser. Se eu não posso fazer, eu tenho que ter controle da parte de Deus para mim usar para mim mesmo. Agora imagina para usar para os outros. Esse é que eu tenho que ter cuidado. Para quem é que eu estou dando aquilo que Deus me deu? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus me deu? Sabe aquela coisa de criar cobra para morder a gente? É exatamente isso. Você dá as coisas que Deus te deu para uma pessoa errada. E errado não é obrigado a ser uma pessoa que está totalmente errada, não. Uma pessoa que Deus está trabalhando na vida dela. É, exatamente. Às vezes uma pessoa está passando por uma tribulação porque Deus está trabalhando nela, para ela enxergar o caminho, para se salvar. E você atrapalha até a salvação da pessoa se você fizer a coisa errada, se não estiver na direção de Deus. Então tem que ter muito cuidado com isso, nessa questão de ajudar. Versículo 45. Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. É exatamente você negar a coisa de Deus para as pessoas de Deus. A pessoa que Deus está querendo que você dê. E principalmente palavra de Deus. Porque a pior negação mesmo é negar o pão da vida, irmão. Ou dar um pão envenenado. Quando Jesus disse para os doutores da lei da época, os que pregavam a lei de Moisés, conhecia tudo a Bíblia, conhecia a palavra de Deus, os profetas e a lei de Moisés. E os fariseus ali, dizem: vocês, doutores da lei, hipócritas, que tiram a chave daqueles que querem entrar, e nem vocês entram lá. Tira o segredo, irmão, tira a verdade, e prega a mentira, prega a heresia, diz que Deus é uma coisa que Ele nunca foi. É isso aí, é o perigo, é isso aí, o maior. Porque se você der um feijão envenenado para uma pessoa, um açaí, qualquer uma coisa envenenada aí, você pode até matar o corpo dele. Mas se ele tiver Deus, ele não vai para o inferno. Se ele tiver o pão da vida nele. Agora, se você der o pão que diz que é da vida, que é a palavra de Deus, envenenado, irmão, mata a alma dele. Aí é complicado. Então, versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Muito sério. E olha que não é conversa fiada, hein? Aí precisamos ficar atento, sabendo que é verdade. Aí quando você vai ver em Apocalipse capítulo 20, aí João vendo toda essa cena aqui, quando Jesus disse: naquele dia, quando o Filho do Homem vier com seus santos anjos, com toda a sua glória e seus santos anjos, e se sentar no trono da sua glória, então reunirá todas as nações. Foi o que foi falado aqui. Diante dele, ele separará, como um pastor separa os bodes das ovelhas. Bode à esquerda e ovelha à direita.
Você já ouviu muito bem aí. Agora vem aqui, Apocalipse capítulo 20. E o versículo 11, onde o João, pela revelação do próprio Jesus entronizado no céu à direita de Deus, ele revelou a João. E ele viu esse trono. Que não aconteceu ainda essa visão. Vai acontecer. E você vai estar lá. E eu também. Acredite se quiser, mas que é verdade é. Você vai estar lá. É preciso essa certeza, você ter certeza, porque a esperança é exatamente a certeza que vem. Esperança é isso, que é... eu tenho esperança que vou receber meu pagamento, eu estou trabalhando, eu tenho esperança. Senão nem vou amanhã trabalhar. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou fazendo esse programa porque eu tenho esperança de estar fazendo o certo, o ID do Senhor. E aí eu vou ganhar minha vida eterna, minha salvação. Naquele dia eu vou estar à direita do Senhor, que é o que nós estamos falando aqui. A minha esperança é essa aqui, por isso que eu estou investindo tempo aqui. Eu estou no rádio aqui, na TV, ó. É exatamente nisso. Estou fazendo o ID. E pregar o evangelho. Vai lá. Aí João, o apóstolo Paulo, fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Tanto o que prega como o que rega é um. Mas cada um receberá seu galardão segundo o seu trabalho. É isso aí que eu estou esperando. A esperança, né? Então, isso aqui não aconteceu, mas vai acontecer. Por isso que nós temos que nos prevenir agora. Como Paulo se preveniu. Como José, ali o marido da Maria, né? Da irmã Maria, a mãe carnal de Jesus. Porque Deus não tem mãe. Como que Deus vai ter mãe? Mas como homem, ele teve mãe. Mas como Cristo, ele não teve mãe. Então, entenda. Então, ela está esperando. Morreu com essa esperança. Está lá quieta, esperando a ressurreição. Então, eu agora, é a minha vez. A sua vez. Então, João viu esse trono. Apocalipse 20, versículo 11. Nós vamos até o 15 aqui. Mas vamos passo a passo aqui. Versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Quem era? Jesus. Ele mesmo disse já aqui em Mateus 24, né? 25. Então, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. O que é isso, irmão? O Senhor Jesus vem com a justiça tão grande nesse dia. Um poder de juízo. Que ele veio como salvador, humilde, carpinteirozinho ali. Depois começou a pregar o evangelho, mataram ele. Ele veio para salvar, para resgatar a humanidade. Nesse dia ele vem como juiz. De tal maneira a sua justiça é que o céu quer fugir dele. Os anjos querem desaparecer e se esconder em algum lugar. E os homens também. Mas não é achado lugar. Onde é que se esconde Deus? Qual é o canto? Quando o salmista diz que se for nas profundezas do mar, lá ele está. Se subir nas estrelas, ali ele estará também. Se estiver na escuridão, para ele tanto faz luz como escuro. Para ele tudo é luz. Para Deus é. Então não tem como se esconder. Por isso que fugia o céu e a terra, mas não foi achado lugar para eles se esconderem de trás do toco. Que toco? Não tem, irmão. Aí ele diz no versículo 12: E vi os
mortos, grandes e pequenos. É exatamente o que eu falei agora há pouco. Que para Deus não tem negócio de pequeno e grande, não. Mas para os homens tem, ele está dizendo aqui. Não, tem uns cabos aí meio ricos, mas estava lá também. Aí tinha uns pobrezinhos, estava lá também, tudinho. Grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Por isso tem que ter cuidado de fazer a obra direito. Qual é a obra que tu está fazendo? Não, eu estou fazendo do jeito que eu estou pensando que é. Não é, não. Essa construção é do jeito que Deus diz. Faz assim. Do jeito que está na Bíblia. Se não for, não presta. Cai tudinho. Então é preciso você fazer. Aí você vê aqui que foi aberto os livros. Aí foi aberto um livro, que é o da vida. Veja que tem a separação aqui. Não é de qualquer jeito, não. E vi os mortos grandes e pequenos, que estava diante do trono. E abriu-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Isso aí, o da vida é separadinho. Versículo 13. E deu o mar os seus mortos, que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Falado de novo, e tudo certinho. Não tem nada errado aqui. E isso é real e verdadeiro. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então veja, da primeira você não escapa. É um versículo que eu sempre falo, Hebreus 9, 27, que diz que está ordenado o homem morrer uma vez, vindo após disso o juízo. Isso aqui, ó. Vindo após dessa morte que nós vamos ter aí, que eu não sei como é que eu vou morrer. Se eu vou ficar velhinho, aí parou o coração, ou parou de respirar. Porque tem os aparelhos, né? Nosso aqui que funciona. Aí parou aqui o intestino, aí não funciona mais, aí deu uma infecção intestinal, aí morre. Não sei como é que vai ser, não. O carro passa por cima, o avião caiu em cima, o avião caiu comigo. Não sei como é, mas vai morrer, irmão. Afogado, tá dizendo aqui, né? Que o mar deu os seus mortos, o inferno também. O que é inferno? Sepultura aqui, que é enterrado. Inferno é quando é enterrado para dentro do chão. Por isso que o inferno mesmo, onde as almas ficam lá, chama de inferno, porque é para dentro do chão, é para lá. Ele se senta aí. Então, quando a alma... Porque todos nós que morremos, acaba sendo enterrado. Mas a alma não. Mas se o caboclo morreu sem obedecer a Deus, ele desce também para a sepultura com tudo aí. Então, inferno. Sepultura, é sepultura mesmo. Então, aí está falando da água e da terra, que deu seus mortos. Aí foram julgados, né? E aí a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então veja aqui, esta é a segunda morte. Essa primeira nós vamos morrer mesmo. Mas está ordenado morrer. Agora, a segunda tu escapa. Se você buscar no Senhor, aí você, nesse dia, aí você entra aqui nesse versículo, no versículo 15.
Você escapa desse versículo aqui, que diz no 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você escapa disso aqui. Você vê que foi aberto os livros, foi aberto o da vida, o livro da vida. Se você não tiver escrito nele, nesse livro, você é lançado aqui, junto com a morte e o inferno, né, aqui no lago de fogo. Então, essa segunda morte que é eterna, nós precisamos conhecer isso. É necessário que você venha se interessar nisso aí, de saber como é que é isso, como é que funciona esse negócio. E você ter a certeza, quem tem a certeza tem a esperança. Tem a fé. Fé é exatamente esperança de alguma coisa. Não, eu tenho fé que se eu trabalhar no fim do mês vou receber um pagamento. Exatamente. Então a fé que você investe nisso porque tem uma esperança de recuperar, de ter de volta aquilo lá. Então quando se trata de fé, é exatamente você investir numa coisa que não viu ainda, que não chegou ainda. Então tem o versículo da palavra de Deus que mais explica isso aí, que é Hebreus 11, primeiro, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Então nós estamos esperando esse dia aqui, por isso eu estou investindo agora, eu estou acreditando, eu estou com fé. Eu estou investindo nisso aqui. Então a fé é o firme fundamento, uma coisa que é firme, não, eu tenho certeza, eu estou fundamentado nisso aqui. Porque eu estou esperando o dia do juízo. Eu vou estar lá, junto com todo mundo, até o diabo vai estar lá, e nós vamos ser julgados. Aí eu não quero ir com o diabo. Eu não quero ir para um lago de fogo, com os demônios que foram contra Deus. Não, eu quero estar do lado de Deus, né? Do lado direito. Receber por herança o reino do céu, que está preparado desde a fundação do mundo. Então, aí completando o versículo de Hebreus 11, primeiro, que diz que a certeza da coisa que se espera. A prova daquilo que eu espero. Né? Daqui é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que se não vê. Eu não estou vendo, não estou esperando. Cadê? Né? Ainda não chegou uma visão dessa aqui de João. Não chegou, e olha que vai demorar, quem sabe. Porque vai ser aí no juízo final, né? Que vai ter essa visão aqui, que todas as pessoas, tribos e línguas, vai estar ali, diante do Senhor. E esperamos que você queira, né, trabalhar na tua própria alma, para teu próprio espírito e alma, né, como diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é irrepreensível? É que a palavra, você está conforme a palavra, não tem nada que repreender, está tudo certo. É isso aí. Conservado, irrepreensível. Então é isso aí. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, ser conosco, ajuda, abençoa. Ajuda todos nós a reconhecer, meu Deus, que somos dependentes do Senhor. Nós venha quebrantar o coração, nos humilhar. Saber, meu Deus, que é com humilhação
e a busca no Senhor e o arrependimento que nós nos aproximamos do Senhor. Deus abençoa, cuida de cada um que ouviu esse programa. Meu Deus, que aquele que está enfermo que seja curado, aquele que está oprimido, meu Senhor, que seja quebrado toda essa opressão maligna que o inimigo tem causado na vida dessa pessoa. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós repreendemos todo mal na vida de cada um, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. São 18 horas e 54 minutos, né? Nós estamos aí com o programa Jesus